E se eu te dissesse que algumas das maiores portas para o inimigo não entram pelo mundo lá fora, mas pelo próprio lar que você construiu com oração? A maioria dos casais cristãos aprendeu a guardar a casa de ataques vindos de fora, mas esqueceu de fechar as janelas por dentro. Brigas que parecem normais, silêncios que parecem maduros, orgulhos que parecem dignidade, tudo isso tem um nome espiritual que a igreja raramente pronuncia. A Bíblia diz em Efésios 4, 26, 27: Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Lugar. Como se o casamento tivesse portas, e você entregasse a chave com as próprias mãos. Até o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, viu sua família desmoronar quando abriu mão de limites que ele havia ordenado. Hoje isso muda, porque existem 5 atitudes específicas, comuns, silenciosas, quase invisíveis, que todo casal cristão pratica sem saber que está abrindo a porta. E a Bíblia as nomeia uma por uma. Você precisa conhecê-las antes do fim desse vídeo. Existe uma mentira confortável que circula dentro das igrejas há décadas, a de que o cônjuge que cala durante um conflito é o mais maduro, que segurar a língua é fruto do espírito, que o silêncio depois de uma briga grave é sabedoria. E durante anos, cristãos bem-intencionados construíram casamentos inteiros sobre essa fundação, sem perceber que o que eles chamavam de autocontrole, a Bíblia chama de endurecimento de coração. No mundo antigo, especialmente na cultura hebraica do Antigo Testamento, o silêncio dentro de um relacionamento de pacto tinha um peso teológico imenso. Quando Deus silenciava sobre Israel, os profetas interpretavam isso como sinal de abandono ou julgamento. O oposto do amor em hebraico não é o ódio, é a indiferença. A palavra chesed, que aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento e é traduzida como amor leal ou misericórdia, carrega dentro de si a obrigação ativa de se aproximar, de permanecer presente, de continuar falando mesmo quando dói. Então, quando um cônjuge escolhe o silêncio prolongado após uma ofensa, não o silêncio de processar emoções por algumas horas, mas o silêncio punitivo de dias, o silêncio que diz: você não merece minha voz. Ele está praticando o oposto do chesed. Está retirando de dentro do casamento a própria linguagem do amor de Deus. Paulo entendeu isso com uma clareza cirúrgica. Por isso, ele não disse apenas não pequem na ira. Ele colocou um prazo. Efésios 4:26 estabelece um limite temporal para o conflito não resolvido, que ele não sobreviva ao pôr do sol. E no verso seguinte, sem deixar espaço para interpretação, ele revela o motivo: nem deis lugar ao diabo. O termo grego usado aqui para lugar é topos, território, espaço físico, posição geográfica. Paulo está dizendo que o silêncio prolongado dentro do casamento não é apenas emocionalmente nocivo. Ele cria uma jurisdição espiritual onde o adversário pode operar com legitimidade. Isso não significa que você deve resolver todo o conflito em 20 minutos. Significa que você não pode usar o silêncio como arma. Não pode ir dormir com o coração fechado ao seu cônjuge e pensar que está sendo espiritual. A porta que se abre com o silêncio punitivo não é a porta da paz. É a porta do distanciamento espiritual que vai, com o tempo, tornando 2 corpos que dormem na mesma cama em estranhos com aliança no dedo. Isso vai soar forte. E precisa soar, porque a palavra usada no livro de Provérbios para descrever a pessoa contenciosa é uma das mais severas de toda a literatura sapiencial hebraica. Provérbios 21:9 diz: melhor é morar num canto do telhado do que com mulher rixosa numa casa comum. E Provérbios 27:15 vai além. A mulher rixosa é como goteira contínua em dia de chuva. O que os tradutores modernos muitas vezes perdem nessa passagem é a dimensão espiritual que o texto hebraico carrega. A palavra rixosa vem de madom, que significa contenda, mas também litígio, processo, demanda judicial. Na mentalidade hebraica, a pessoa que constantemente acusa, critica e demanda contas dentro do relacionamento mais íntimo de pacto não está apenas sendo difícil de conviver. Ela está exercendo um papel que pertence ao adversário. Em Apocalipse 12:10, o diabo é chamado de o acusador dos nossos irmãos,
que os acusava de dia e de noite diante de nosso Deus. O ministério da acusação é o ministério satânico por excelência. Quando um cônjuge transforma o lar em tribunal permanente, quando cada erro do outro é catalogado, cada falha é lembrada, cada conquista é diminuída, ele não está apenas sendo crítico. Ele está adotando, dentro do casamento, a função espiritual do acusador. E o efeito sobre o cônjuge que vive sob acusação constante é idêntico ao efeito que a acusação espiritual tem sobre o crente. Ele começa a se encolher, a se sentir indigno, a perder a ousadia que Deus lhe deu. Paulo escreveu em Romanos 8:1 uma das frases mais libertadoras de toda a Escritura. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus não condena, quem é o cônjuge para condenar? O casamento deve ser o único lugar na terra onde o ser humano se sente tão seguro quanto se sente diante de Deus. Não perfeito, mas aceito. Não sem falhas, mas sem condenação. Quando essa segurança é destruída pela crítica crônica, o que desmorona não é apenas o relacionamento. É a capacidade do cônjuge de experimentar, dentro de casa, o amor do pai. Existe um tipo de orgulho particularmente perigoso dentro do casamento cristão, porque ele se veste de roupa teológica. Ele não aparece como arrogância aberta. Ele aparece como convicção, como padrão, como não abrir mão daquilo que é certo. O cônjuge que o pratica geralmente tem um arsenal de versículos para justificá-lo. E é exatamente por isso que ele é tão difícil de identificar e tão devastador na prática. Na cultura greco-romana do primeiro século, onde as epístolas do Novo Testamento foram escritas, havia uma distinção importante entre dois tipos de orgulho. Híbris era o orgulho que se eleva acima dos outros com violência. Era condenado universalmente. Mas havia também o filotimia, o amor pela honra, a recusa de ceder posição, a necessidade de manter a reputação intacta. Esse segundo tipo era admirado na cultura romana. Era virtude de homem. E foi exatamente contra esse tipo que Paulo escreveu uma das mais radicais instruções de toda a sua obra. Filipenses 2:3-4 diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atenda cada um ao que é propriamente seu, mas cada qual também ao que é dos outros. O contexto dessa passagem é a unidade da comunidade cristã. Mas Paulo a fundamenta logo em seguida no exemplo do próprio Cristo, que sendo Deus não considerou a igualdade com Deus algo a ser retido com força, mas esvaziou a si mesmo. A palavra grega é kenosis, esvaziamento voluntário. O que Paulo está dizendo é que dentro de qualquer relacionamento de pacto modelado em Cristo, a disposição de ceder posição, de não insistir em estar certo, de abrir mão do "mas eu tenho razão", é uma expressão da kenosis de Cristo. Quando o cônjuge que está correto insiste em vencer o argumento ao custo da conexão, ele pode ter ganho o debate. Mas perdeu algo que nenhuma vitória lógica devolve: a intimidade que só existe onde o orgulho não governa. Tiago 4:6 é taxativo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa resistência divina não é apenas escatológica. Ela opera no presente, dentro do casamento. O casal que não consegue ceder, que não consegue dizer "eu errei", sem sentir que está perdendo algo, está vivendo sob resistência ativa. E nenhuma quantidade de culto em família ou devocionais de casal vai compensar a ausência de humildade genuína no trato cotidiano. Poucos hábitos corroem o casamento com tanta eficiência silenciosa quanto a comparação. E dentro do ambiente evangélico, ela assume uma forma especialmente sutil: a comparação espiritual. O marido da irmã fulana ora com ela todo dia. A esposa do pastor sempre apoia o ministério do marido sem reclamar. Aquele casal da célula nunca briga. A comparação vai sendo introduzida na relação não como crítica direta, mas como padrão. E o cônjuge que não alcança esse padrão vai lentamente sendo desumanizado. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, é frequentemente interpretado apenas em sentido literal: estátuas, ídolos de pedra.
Mas os rabinos do período do Segundo Templo, o período em que Jesus viveu e ensinou, tinham uma compreensão muito mais ampla do que constituía a idolatria. Para eles, qualquer coisa que ocupasse no coração o espaço que pertencia a Deus era um ídolo. E isso incluía o controle, as expectativas rígidas, os modelos de relacionamento projetados sobre o cônjuge real. Quando você compara seu cônjuge com outro, especialmente com um padrão idealizado e irrealista, você está, em termos práticos, recusando a realidade da pessoa que Deus colocou ao seu lado e substituindo ela por uma imagem. E toda vez que a pessoa real decepciona diante da imagem imaginada, a frustração que você sente não é apenas emocional. É a frustração de quem adora um ídolo que não responde. Paulo escreveu em 1 Coríntios 13:5 que o amor não busca os seus próprios interesses. O termo grego zeteutarreautes significa literalmente buscar o que pertence a si mesmo, os próprios critérios, os próprios modelos, os próprios parâmetros de satisfação. O amor que liberta um casamento é o amor que aprende a ver o cônjuge como Deus o vê, em processo, amado em sua incompletude, digno de paciência, e não como uma versão inacabada de alguém que você admira à distância. Guardamos o mais poderoso para o fim. Porque de todas as atitudes que abrem a porta espiritual dentro do casamento, a falta de perdão é aquela que a Bíblia trata com mais gravidade, mais explicitamente, e com consequências mais concretas do que qualquer outra. Na Palestina do primeiro século, o perdão não era uma categoria psicológica, era um instrumento legal e espiritual de peso imenso. Quando alguém devia a outro, a dívida era registrada, cobrada e podia resultar em escravidão ou prisão. É nesse contexto que Jesus constrói, em Mateus 18, uma das parábolas mais devastadoras do Evangelho. Um servo ao qual o rei perdoou uma dívida impagável. 10.000 talentos, equivalente a dezenas de milhões em moeda atual. Saiu e foi estrangular um companheiro que lhe devia 100 denários, uma quantia mínima. Quando o rei soube, entregou o servo ingrato aos torturadores. Jesus encerra a parábola em Mateus 18:35 com uma frase que a maioria dos pregadores modernos prefere suavizar. Assim também meu Pai Celestial fará convosco, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão. O verbo entregar aos torturadores no grego é paradidomi tois basanistais. Entregar aos que causam tormento. E Paulo, escrevendo sobre perdão em 2 Coríntios 2:10 e 11, é ainda mais direto sobre as consequências relacionais e espirituais da falta de perdão, para que Satanás não tome vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus planos. Dentro do casamento, a falta de perdão opera como uma dívida espiritual não quitada que se acumula. Cada ofensa não perdoada adiciona uma camada ao muro. E ao contrário do que muitos cristãos acreditam, o perdão não precisa esperar o arrependimento do cônjuge para ser concedido. O perdão bíblico não é a restauração automática da confiança. Isso requer tempo e frutos. O perdão é a decisão unilateral de soltar a dívida. É o ato de dizer, diante de Deus, eu cancelo o que me é devido. E com isso, fechar a porta que a amargura abre. Hebreus 12:15 usa uma imagem botânica que o leitor do primeiro século reconheceria imediatamente. Olhai para que nenhum deixe de alcançar a graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela, muitos sejam contaminados. A raiz de amargura não apenas destrói quem a carrega, ela contamina. Ela se espalha. Dentro do casamento, ela contamina os filhos, a atmosfera do lar, a capacidade do casal de adorar juntos. 5 atitudes. 5 portas. O silêncio punitivo que retira o chesed do casamento. A crítica constante que exerce dentro do lar, o ministério da acusação. O orgulho disfarçado de convicção que recusa a quenoses que Cristo demonstrou. A comparação que transforma o cônjuge real em ídolo inatingível. E a falta de perdão que entrega o casal aos tormentadores espirituais. Nenhuma dessas atitudes exige intenção maligna para operar. Todas elas crescem dentro de cristãos sinceros, bem-intencionados, que amam a Deus e amam seu cônjuge.
E é exatamente por isso que são tão perigosas. Porque se camuflam em hábitos que parecem normais, respostas que parecem razoáveis, padrões que parecem amadurecidos. Mas a boa notícia, e ela precisa ser dita com toda a força do Evangelho, é que nenhuma dessas portas, uma vez identificada, está além da graça de Deus para ser fechada. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Ele não apenas perdoa a abertura dessas portas. Ele equipa você para fechá-las. Ele transforma o cônjuge que acusava em intercessor. Transforma o cônjuge que guardava rancor em doador de graça. Efésios 3:20 diz que ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Seu casamento não está condenado. Ele está convocado. Convocado a ser o que Efésios 5 descreve: um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. Um lugar onde o ser humano experimenta, na carne e no dia a dia, a segurança e a graça do Pai. Isso não é um ideal impossível. É a promessa de Deus para os que estão dispostos a fechar as portas que abriram sem querer e guardar a casa que Ele ajudou a construir. Se este vídeo abriu seus olhos para algo que você precisava ouvir hoje, ou tirou um peso gigantesco dos seus ombros, compartilhe com alguém que também precisa desse lembrete. Escreva nos comentários qual outro grande mistério ou dúvida espiritual você quer que nós tragamos à luz e que você precisa saber. E se você quer mais conteúdos que fortaleçam a sua fé, atravessem a culpa religiosa e voltem ao que a Escritura realmente diz. Clique no botão de curtir e inscreva-se no canal, de acordo com a Bíblia. Não estamos aqui para impor mais regras. Estamos aqui para apontar de volta as verdades escondidas na Palavra de Deus. Você já é protegido e mais amado do que jamais poderia imaginar. Vá e viva na verdade.